aí, então, eu quero deixar um aviso aqui bem rápido que meu canal não é de quadrinho. Apesar de eu ser uma grande entusiasta do universo de super-heróis e aquela coisa toda, o meu canal não é só focado nisso, tá bom? Por que eu tô avisando isso? Porque daqui a pouco o YouTube vai me recomendar pra aquele tipo, aquele tipo de gente que você sabe, aquele tipo de nerdola. Que me assusta um pouco e que eu não quero ter nenhuma relação. Aqui eu só tô postando a respeito de coisas que eu gosto e de ideias que vieram na minha cabeça. Se você tá aqui é porque você gosta de me ouvir falar, gosta das minhas ideias e eu amo compartilhar elas com vocês. Por sinal, foram vocês que me ajudaram a fazer essa história e isso é muito incrível. Mas tem algumas pessoas que eu quero manter distância. Pessoas do tipo, ai, porque tem um adesivo do Black Lives Matter na mochila do Miles Morales. Ai, por que a nova personagem desse joguinho tem cabelo raspado? Ai, por que nesse jogo eu posso transar com urso? Não, peraí. Mas se você pulou aqui de paraquedas, não está entendendo nada, deixe que eu te explique. Há cerca de alguns meses atrás, eu fiz um vídeo super despretensioso que veio se tornar o segundo vídeo mais visto do meu canal. Cara, eu tô muito feliz! Isso é incrível, não acredito que quase mais de 1.200 pessoas iam gostar tanto assim de uma história tão idiota que veio na minha cabeça. Nesse simples vídeo sem roteiro, igual eu parcialmente tô fazendo aqui, porque fazer roteiro é uma coisa muito difícil, eu contei de um AU, ou seja, um universo alternativo da DC, e durante o vídeo inteiro eu deixei bem claro em diversos momentos que eu gostaria da ajuda de pessoas que também entendessem ou não da DC para me dar mais ideias e fazer esse universo, talvez até um universo compartilhado, sabe? E eu não tava esperando de jeito nenhum que tantas pessoas iam comentar, iam me elogiar e... Isso é muito legal! Então, aqui está a parte 2 daquele vídeo. Se você não quiser ver, não precisa, até porque as ideias daquele vídeo ficaram meio desatualizadas, então não é necessário ver aquele vídeo de novo. Aqui eu vou estar fazendo uma reimaginação da reimaginação, uma lapidada da versão beta do universo e ainda tá completamente propenso a mudanças. Então, novamente, por favor, fique à vontade para dar opiniões e sugestões. Mas claro, antes de tudo eu vou dar um pequeno contexto, um pequeno resumo antes da gente começar. Então, vamos lá. Esse universo, na verdade, estava engavetado há muitos anos atrás, num dia que eu e um grupo de amigos despretensiosamente criamos versões nossas de nós mesmos no universo da DC. Vai descer! E ficou por isso, sem desenvolvimento, só essa camada superficial. Até que, de repente, em 2024, eu decidi dar vida verdadeira para esse universo e assim criou o que nós temos hoje, que começa na verdade de uma forma meio trágica. Quer dizer, a Liga da Justiça já está pré-estabelecida nesse universo. Existe o Batman, o Superman, o Flash, a Mulher Maravilha e alguns agregados que são membros não oficiais. E com isso eu quero dizer o Aquaman, que de certa forma era um membro da Liga, mas só se envolvia quando era necessário a ajuda dele. De resto, ele queria que os Atlantes ficassem no seu canto e os humanos ficassem no seu outro cantinho separado. Antes claro que agora você. Não temos nenhuma similaridade. São dois aliens que não queremos. Xenofobia é o nome disso. Até que chega a ameaça de um vilão que acabou dizimando metade da liga. Meio que não houve vencedores. A Diana acaba morrendo, Barry Allen acaba morrendo e o Superman, bem, não é derrotado, mas ele acaba misteriosamente sumindo. Quer dizer, ele foge, né? Eu que meio que sou a criadora, eu sei dessa informação, mas os humanos não sabem dessa informação. Eles acham que o cara simplesmente foi um covarde e foi embora, fugiu. Mas a verdade é que ele foi atrás da origem daquela ameaça para meio que destruir o mal pela raiz, para que não aconteça uma coisa dessas novamente. Passam-se alguns anos e nunca mais se ouve nenhum boato sobre o Superman. O Aquaman, de início, não quis ajudar, mas isso acabou rendendo muito arrependimento para ele. E o Batman,
Bom, eu tava pensando que esse determinado vilão possa ter entrado na mente dele de alguma forma e ter o enlouquecido, fazendo ele chegar no ápice da insanidade. Uma mistura de insanidade com demência, sabe? Bom, o Batman não tá morto, mas tá inativo de qualquer conversa decente. Então é a mesma coisa que nada. Depois de toda essa chacina, o tempo passa. Eu pensei ali nos 2, 3 anos, até que misteriosamente surge uma nova liga de super-heróis, criada por uma sobrevivente marciana que veio com a mensagem de que a mesma coisa que destruiu Marte viria destruir a Terra. E agora ela tava desprotegida, então, gente, vamos mover os palitinhos aí pra fazer vamos fazer alguma coisa. Mas primeiro vamos falar sobre os dois vilões, o primeiro que matou a Liga da Justiça e o segundo que ainda vai atacar. Eu, como eu falei, tinha pensado nos exemplos mais genéricos possíveis, justamente porque eram apenas exemplos, Lobo da Steppe e Darkseid. Mas como vocês são incríveis, vocês me deram uma ideia melhor ainda. Para começar com Fun Times Studio 695. Primeiro, a ameaça que matou os primeiros membros da Liga poderia sim ser o Lobo da Steppe, mas eu queria sair um pouco da caixinha, já que a esse ponto todo fã médio da DC conhece esse chifrudo. Eu não queria admitir, mas você tem um bom ponto. Então uma boa ideia seria o Starro. Starro foi o primeiro inimigo da Liga da Justiça e sua habilidade de se multiplicar em pedaços poderia ser o motivo do Superman ir pro espaço atrás dele e nunca mais voltar. Gente, ponto. É isso. Isso foi oficializado e ponto final. Não só seria uma desculpa melhor ainda para, como ele falou, o Superman ir pro espaço, procurar os outros esporos que ele pode supostamente ter deixado por aí, mesmo que o próprio Superman não tenha certeza dessa tese, seria uma boa desculpa para incluir também o Aquaman, já que são estrelas do mar, e meio que o Starro pode sim usar estrelas do mar. E seguindo ainda nessa linha de vilão, o Super Cometa 7195 e o Fun Times Studio falaram do Brainiac. Por que eu falei desse jeito? No caso, após a vinda de Starro para a Terra e os seus vilões serem meio que neutralizados, Brainiac poderia vir para a Terra em busca de encolher ela como, bom, ele faz, assim, destruindo Marte no processo, no caso, antes de vir para a Terra. E por isso, a Caçadora de Marte viria buscar ajuda para impedir esse robô e, quem sabe, reconquistar a sua terra natal. Assim, se você tiver alguma outra sugestão de vilão, você pode ficar à vontade para comentar. Mas até o momento eu acho que o Starro e o Brainiac são as melhores opções. Eu realmente curti muito essa ideia. De verdade, esse cara tava inspirado. E agora começam algumas atualizações nos personagens que eu já tinha estabelecido. Além de ter o seu planeta completamente, eu ia falar dizimado, mas encolhido e de certa forma dizimado também, a caçadora acaba também perdendo toda a sua família. E com família eu incluo filhos. Então, além de uma história de uma fugitiva, a gente também tem uma história de uma mãe que perdeu os filhos. Porque sempre dá pra pôr mais sofrimento na história do seu personagem. Sempre. Nunca é o bastante. A que viria a se chamar Caçadora de Marte vem aqui para a Terra, adota o codinome terráqueo de Micaela Mitchell, ou apenas Mika, e usufrui de seus poderes para, primeiro, se tornar uma detetive particular e assim sobreviver nesse universo capitalista, e, segundo, tentar juntar uma equipe de meta-humanos. O primeiro que ela tenta entrar em contato é aquele que ela já sabia da existência, Aquaman, Arthur Curry, que simplesmente se recusa de início. Graças à sua negligência, à sua ignorância, ele perdeu não só o respeito de muitos humanos, mas também de muitos dos seus súditos e membros da sua família, como seu filho. Rapaz, é a segunda pessoa que perdeu um filho, eu acabei de perceber isso. Ah, e sua mão. Ele perdeu a mão também, porque eu acho essa estética do Aquaman com um gancho no lugar, um arpão com um lugar na mão, muito legal. O usuário que também comentou no meu vídeo, Kinder Ovo Bárbaro Elegante 2854, top 10 melhores nomes, disse que o meu Aquaman passou muito uma vibe neozelandesa, que não foi intencional, mas realmente eu admito, e deu a ideia desse universo o Aquaman ter dado origem ao mito do Maui,
Isso é uma coisa assim, totalmente irrelevante, mas eu gostei dela porque são coisas pequenas que geram personalidade, que geram detalhes. Isso é uma coisa assim, de certa forma irrelevante, mas que foi adicionada. Tá aí, Arthur Curry foi o responsável do mito do Maui. Ah, e uma coisa que esse mesmo usuário me fez ver mais pra frente, só que eu não achei o print da conversa, é que em todo o universo que o Aquaman tem um caso com a Diana, acontecem coisas destrutivas. Esses dois têm um imã muito perigoso. Então, com isso, eu pontuo aqui que nesse universo também, apesar do Arthur ser um homem casado, ele sim, em algum momento, se relaciona com a Diana. Perdendo assim novamente não apenas o respeito de sua esposa, mas também o respeito de alguns súditos que acabam ficando sabendo. Hey, Beck da edição aqui, e ontem à noite eu estava tranquilamente dormindo, pensando em cenários imaginários na minha cabeça, quando veio meu Deus, como é que é a palavra? Um insight, assim, uma visão que mudou totalmente a história aqui do Arthur. Eu tava pensando, aqui, vou pegar os meus esboços, minhas concept arts. Eu tava pensando, e se nessa brincadeira o que veio a falecer, a pessoa que veio a falecer, na verdade tenha sido a Mary, esposa do Arthur, e não seu filho? Aí seria meio que um pai solteiro que antigamente traiu a esposa, se arrepende fortemente por isso, mas não teve a chance de pedir perdão porque ela morreu antes disso. Eu tava até pensando, né, que o Arthur Jr., no caso, o nome oficial do filho dele, né, muita criatividade, poderia até vir se tornar, não sei, o Aqualad no futuro, né, quem sabe. O que vocês acham? Comentam aí. Qual ideia vocês preferem ou se tem uma ideia nova? Tô curiosa. Seguindo a linha de personagens que Mika entra em contato, nós temos David Byrne, o que viria a ser o sucessor do Flash, que em algum ponto já foi seu aluno, mas que simplesmente não quer essa vida pra ele. Tá, o que eu tava pensando com mais detalhes para fazer algumas atualizações? Barry Allen existe nesse universo. É casado com a Izzy West, ok, vida feliz, como herói, indo atrás de vilões, etc e tal. Até que me veio um insight, assim, uma cena na minha cabeça. Imagine, Flash no meio da movimentada cidade, correndo no nível que o mundo em volta dele fica mais devagar, ok. Até que de repente uma pessoa olha pra ele, um rapaz, que por alguma razão consegue acompanhar a sua movimentação. Algo que não faz parte daquele cenário. Aquele rapaz não é humano e o Barry catou isso. Ou ele não é real, ou ele é tão veloz quanto o Barry ao ponto de conseguir acompanhá-lo com os olhos, com a cabeça, conseguiu virar na direção dele. E é claro que assim que esse rapaz percebeu que ele foi visto, ele fica tipo, ai meu Deus, e tenta se esconder. Aí eu imaginei uma cena meio Homem-Aranha no Homem-Aranha-verso, quando o Miles se encontra com aquele Peter Parker e fica aquela cena tipo, meu Deus, você é igual a mim, e não sei o que lá. O Barry Allen fica animadaço pra conhecer aquele cara, tipo, quem é você? Como que eu não te conheci antes? Como que você ganhou seus poderes? Meu Deus do céu, muita informação. E até certo ponto eles fazem uma amizade meio superficial. O Barry se propõe a treinar aquele rapaz e ajudá-lo com aquilo que ainda era uma novidade para ele, a questão de ver o mundo mais devagar. Mas com o passar do tempo, ele decide que aquela vida de herói e de fazer a diferença não era pra ele. Claro, vão se passando algum tempo, talvez até alguns meses, e eu pensei até num diálogo da Iris com o próprio Barry, perguntando se ele não tá, tipo, pegando pesado demais com o David. Até porque, vamos lá, David Byrne é apenas um CLT padrão, comum. Um rapaz que trabalha numa empresa genérica, tem uma vida genérica, num apartamento genérico, com uma formação genérica. O que acabou acontecendo com ele, dele ganhar os poderes, não foi por escolha dele. Ele não quer isso pra ele, ele só quer voltar a ter a vida normal. E tudo que envolva a força de aceleração só deixa ele ansioso, muito ansioso. Tanto que quando vem a chegada do Starro aqui pra Terra, o David, que de certa forma estava relativamente pronto para enfrentar o vilão,
não quis. E o grande dilema dele pra entrar na liga é justamente enfrentar o medo de mudar, sabendo que ao encarar o manto de Flash, de o novo Flash, ele vai ter que mudar sua vida completamente. Mas meio que a essa altura não é mais uma questão de escolha, já que os poderes estão aí e ele não consegue tirar. Indo para os finalmente, nós temos então Lanterna Verde, a Lanterna Verde. Que é aquilo, né, gente? Eu falei que ela foi criada inicialmente inspirada em mim, né? Era uma versão minha da personagem. Por isso que eu dei o meu nome pra ela. Porque eu sou narcisista? Com certeza. Acontece que eu mudei de ideia. Eu vou dar outro nome pra ela. Não questionem, só aceitem, por favor. E depois de tanto analisar, de passar anos e meses em total silêncio, pensando e refletindo, Ariana. Ou Ariana. Eu pensei, cara, qual que é a versão feminina de Harold, né? Hal Jordan, Harold. Ariana? Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Se você tiver outra opinião, se você tiver alguma sugestão, não dê. Porque esse é o nome dela agora, eu gosto desse nome. E, bem, é aquela coisa que vocês já sabem, que eu já falei no vídeo anterior. Ariana é uma pilota de caça que perdeu o pai, tem um relacionamento meio estranho com um colega de trabalho dela, Cameron Fenris. Apesar de que eu reparei que a personalidade dela tá mais parecida com o Guy Gardner do que com o Hal Jordan. Mas enfim, apesar do anel ter a escolhido e apesar dela tentar disfarçar muito bem atrás de um sorriso muito amistoso, a própria Jordan não se sente nem um pouco preparada para o trampo. Principalmente pelo seu grande problema de assumir responsabilidades. Claro, ser um herói é muito legal, ela topa essa ideia na hora. Inclusive, ela é a primeira que a caçadora entra em contato que aceita imediatamente a ideia de fazer parte de uma liga de heróis. Só que ela aceita por pura impulsividade, não pensando realmente em tudo que envolve ser um super-herói. Apenas na parte mais legal e mais bonitinha de pousar para uma foto. Eu gostei desse comentário aqui também, ainda feita pelo mesmo cara, que reparou quando eu disse que a Ariana tem problemas familiares, principalmente com a sua irmã mais velha. Então, ele deu a ideia dessa irmã também vir a se tornar uma lanterna. Tipo, se a relação das duas fosse abusiva, seria interessante a irmã dela receber um anel amarelo por causa do medo em alguém ou um anel magenta para ela se redimir. Essa ideia do anel magenta eu achei muito legal, na verdade. Mas eu acho que eu vou optar pelo anel laranja da inveja. Essa é uma ideia que ainda está em construção. É apenas assim, tá na versão beta da beta. Eu até cheguei a criar um design pra ela. Bom, quem sabe alguma coisa, né? Quem sabe eu faça mais alguma coisa no futuro. Tá faltando um personagem, Rebeca. Você disse que também tinha criado um ciborgue. Um ciborgue. Ah, pois é. Acontece que Gold Demika disse que eu poderia fazer também os novos titãs nessa minha U. Eu pensei, né, nos jovens titãs. Pensei seriamente, cara, jovens titãs sem ciborgue, pra mim, não. Então eu realmente tô muito afim de criar uma versão dos jovens titãs. E pra isso eu não posso ter o ciborgue na minha Liga da Justiça. Então eu tô pensando seriamente em descartar o ciborgue, ou de repente, depois de um tempo, o ciborgue sai da liga para ir para os Jovens Titãs, porque ele é o mais novo da liga, ele é um adolescente ainda. O que vocês acham? Deem suas opiniões. Eu descarto ele e coloco nos Jovens Titãs, ou eu deixo desse jeito e descarto a ideia dos Jovens Titãs? Bom, a gente vai agora pro último, na verdade o penúltimo personagem da liga. Mundo Game 6892 disse: sim, achei bem interessante, mas tem um porém. Se for Darkseid, tá muito fraco aí. Tá me chamando minha liga de fraca? Poderia fazer o Superboy. Ele é um clone do Superman. Depois do Tornado Vermelho, ele também é um robô, mas seria ótimo para pôr ele e também o Constantine, o Asa Noturno, para ser o Batman da equipe. Tá. Eu não pretendo colocar o Constantine nem o Asa Noturna por enquanto, mas essa ideia do Superboy eu achei fantástica. Ele acaba sendo encontrado exatamente daquele mesmo jeitinho da série Justiça Jovem, sabe? Por acaso, debaixo da terra e tudo mais.
acaba sendo salvo. Os membros ficam tipo, cara, o que a gente faz com ele agora? Meu Deus do céu, ai se o mundo descobre que tem um clone com DNA do Superman aqui. Assim, depois de muita crise de identidade, o pequeno jovem de 16 anos acaba se tornando-se o membro mais poderoso dessa nova equipe levemente problemática. Ah, e aí tá o nome Connor Kent, o Superboy. Eu tava até pensando mais pra frente fazer um desenvolvimento de personagem meio Homelander, sabe? É um personagem extremamente poderoso, que tem um senso de justiça muito frágil, de não saber exatamente o que fazer, como fazer ou quando fazer, quem atacar, por que atacar e como atacar. Mas eu gosto dessa estética de adolescente no meio dos adultos. Eu acho isso muito bonitinho. E mais tarde, o Connor acaba meio que substituindo, entre aspas, a perda da Mika, se tornando assim um filho adotivo não oficializado. Sim, eles têm uma relação meio mãe e filho. E a minha mãozinha aqui de novo. Então, eu queria dedicar esse espaço para falar de mais alguns personagens que eu fiz designs. Em primeiro lugar, ainda inspirado naquele primeiro comentário daquele primeiro cara que deu a ideia de colocar o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, como o Batman dessa liga, eu fiz esse design aqui. Ó, abriu certinho. Aqui é o patrocinador da nova liga, já que, bom, é filhinho de papai rico. Até postei na aba comunidade esses dias, vejam lá, de uma fanfic, uma história que eu estava escrevendo mesmo, não desenhando, sobre uma interação, a primeira interação do Arqueiro Verde com a Liga, meio que eles chamando ele para participar, porque ele era um daqueles membros honorários que eu falei lá no começo. Mas, bom, agora ele meio que seria o líder dessa liga, ele seria o Batman. Gente, cadê? Aqui, achei. Sei. Um comentarista que eu vou estar colocando aí na tela deu a ideia de fazer o Lobo, uma versão feminina, seria a Loba. Então, meu amigo, não demorou muito pra essa ideia estar pronta. E na verdade não é a Loba, e sim a Lobo, porque Lobo não é um nome. O significado eu vou estar colocando aí na tela. Quero só ver como é que eu vou conseguir editar, se o meu celular já tá fritando. Ah, eu fiz os desenhos, coloquei até os dubladores. Não sei se vocês repararam, mas coloquei até os dubladores de cada personagem. Enfim. Eu achei essa ideia muito interessante, porque todo mundo sabe que entre uma luta do Lobo com o Superman não existe um vencedor, exceto se você tiver Kryptonita. Então eu tava pensando que em algum momento, já que o Superman foi embora e nunca mais voltou, ele nunca mais voltou porque alguém contratou a Lobo para acabar com ele. E em algum momento ela descobre que na verdade ainda tem um kryptoniano lá na Terra, seria o Connor Kent. Então ela vai pra Terra para ter uma luta contra o Connor. Eu pensei em muitas coisas, muitas coisas. Criei ainda outros designs de outros personagens que não vão necessariamente aparecer, mas que estão lá só para mostrar que, olha, esse universo não se resume apenas a essa história desse lugarzinho específico, não. Tem outros personagens espalhados pelo mundo, personagens que já se foram, no caso, personagens que ainda vão aparecer, né? Eu criei tem coisas na minha cabeça, coisas que eu pretendo, que vão render outros vídeos que eu pretendo escrever sobre. E eu coloquei lá na aba comunidade se vocês gostariam que eu lesse tais histórias que eu escrevo. E pelo jeito vocês gostaram sim da ideia. Isso é incrível. É incrível saber que o que eu tô fazendo realmente tá agradando vocês, porque também está deixa eu tirar essa aqui antes que o YouTube bloqueie. Isso também está me agradando. Eu também tô muito feliz de verdade. Poder compartilhar as minhas ideias
numa comunidade pequenininha, mas que ainda tá se formando. É uma coisa assim, sem preço, cara. Eu realmente sonhei com isso. Isso é muito legal. É isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o meu celular... Vocês não têm noção que o meu celular tá fritando. Porque eu preciso arrumar alguma coisa pra editar sem ser o meu celular, porque meu celular não tá aguentando o tamanho dos vídeos. Então eu vou finalizar aqui agora. Até a próxima e tchauzinho!